Foi um fato que se deu um dia. Se abriu. O primeiro. Depois o senhor verá por quê. E devolvendo minha razão. Ai, se deu há tanto, faz tanto. Imagina, eu devia estar com uns 14 anos. Sim. Tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro, nosso. O senhor viu, hoje lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá, como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo verdade, o que se chama no sertão é uma beira de barranco, com uma venda, uma casa, curral, paiol de depósitos, cereais. Tinha até um pé de roseira, rosas. Depois o senhor vai ver. Pois naquela ocasião, era quase do jeito. O de Janeiro dali abaixo, meia légua, entra no São Francisco. Bem reto ele vai e forma uma esquadrilha. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Sabe? Ele é estreito, não se estende de largura às 30 braças. Agora, quem quer bandear a como do São Francisco, também principia ali a viagem. O porto tem que ser naquele ponto mais alto, onde não dá febre de maresias. Agora, a descida do barranco é indo por a pique. Em melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escava. Dá pena de ver as pessoas descerem na lama, aquele barranco, carregando saco pesado, muitas vezes. A vida aqui é muito repagada, o senhor concorde. Outro no meu tempo, então, o que é que não havia de ser? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença. Mãe tinha feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar a esmola, até para fazer um tanto. Metade para pagar uma missa numa igreja e metade para pôr dentro de uma cabaça, bem tapada, preada, que se jogava no São Francisco a fim de ir Bahia abaixo, até esbarrar no santuário de Santo Bom Jesus da Lapa, sabe? Que na beira do rio tudo pode. Lugar de tirar a esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola e eu ia todos os dias. E ficava por lá naquele parado. Raro que alguém vinha. Mas eu gostava. Queria novidade quieta para os meus olhos. Mas de descer o barranco, me dava receio. O terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens vindo de longe, comprando alqueires de arroz. Arravam as sacas e passavam no de Janeiro para o outro lado de Canoa. Aí, pois, de repente, eu vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos que eu, ou devia regular a minha idade. Ali estava. Chapéu de couro, sujigola abaixada. E se ria para mim. Não se mexeu, antes eu que fui para perto dele. E ele foi me falando, com uma voz muito natural, que aquele comprador de arroz era o tio dele e que eles moravam num lugar chamado Os Porcos, semimundo diverso, onde ele não tinha nascido. E aquilo ele ia dizendo, era um menino claro, testa alta, e os olhos aos grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que aquele lugarzinho, Os Porcos, existe, de ser ver, menos longe daqui, nos Gerais do Laçãs. Ah, é bom? Perguntei. Demais, ele disse, e continuou explicando. O meu tio planta de tudo, mas arroz não plantou esse ano porque enviuvou da morte de minha tia. Assim parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz. Se eu vejo. Mas eu olhava aquele menino com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu tinha sentido. Eu achava ele diferente e gostei daquelas finas feições, da voz mesmo, muito leve, muito aprazível.
Ele falava sem mudança, nem intenção. Sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta, antiga. Fui recebendo em mim um desejo que ele não fosse mais embora, mas ficasse, sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro amigo desconhecido. Escondido, eu embrulhei a minha sacola. Aí mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, colocando sobre eles o meu olhar, com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava já comigo. E assim que tinha dinheiro de seu, ele comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em Canoa. E não pediu licença pro tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa, que a gente só podia responder que sim. E ele me deu a mão para descer o barranco. E as canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, cada qual escavada em tronco de pé de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz. Então escolhemos as outras a melhor, sem lama e água nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. E um menino sentou na minha frente, ficamos voltados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal no estado do rio. E um menino tinha me dado a mão para descer o barranco, uma mão bonita, macia, leve. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava aumentantes receios. E eu olhei aqueles esmerados e smarts olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. E eu não sabia nadar. E o canoeiro, um menino também da laia da gente, saiu remando. Bom, aquilo não era de tão pouca firmeza. Resolvi ter brilho. Bom mesmo só era por estar perto do menino. Nem na minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. O senhor sabe que o de Janeiro é de águas claras, rio cheio de bichos cagas. Você olhava lá, você via um vivente desse em cima de pedra, quentando no sol ou nadando exato descoberto. Foi o menino que me mostrou. E chamou minha atenção para o alto no paredão, feito a régua regulada. As flores, ele prezou. No alto as flores eram muitas, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras. E as roxas do mucunão, pé de feijão bravo. E um pássaro cantou. Iambu. Periquitos. Bandos passavam voando sobre nós, sabe? Eu não me esqueci de nada, o senhor vê? Aquele menino, como é que eu ia poder deslembrar? Ele era de semelhante, já disse. Não dava minúcias de pessoa a outra nenhuma, comparável a um suave de ser. Assim, se fosse um cheiro bom, cheiro nenhum sensível, o senhor represente. As roupas não tinham nodas, não fuxicavam. E a bem dizer, que ele pouco falasse. Se via que ele estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido. Tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas com um pouco, chegávamos no do Chico. O senhor suja. É de repentemente aquela terrível água de largura, imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar, sem perceba, no corpo de um rio grande. Até pelo mudar.
A feiura com que o São Francisco puxa, se remoendo, todo barrento, vermelho, e recebe para si o de janeiro, só quase um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu perguntei ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando. Como estava? Para quê? Ele simples perguntou, em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu de certo de mim. Aí o menino também sorriu, mas sem mudança, sem malícia. Sabe? E o canoeiro, sem seguir resolução, varejava ali entre as duas barras, nas águas menos fundas, brincando de rodear mansinho a canoa passeada. Depois ele foi entrando no do Chico, pro rumo de acima na beirada. Me apeguei a ver a margem do rio. Tudo a deixa, beira sem praias. Lameada ainda da última cheia do sertão. Só sabe quando o do Chico sobe 6, 11 metros. E o canoeiro se aproximou das canaranas. Ele queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito, a canoa desconversou, sabe? E o menino também ficou de pé. Eu disse um grito. Não tem nada não, ele falou. Mas então vocês fiquem sentados, eu me queixei. O menino se sentou. Mais sério, com aquela sua formosa simpatia. Deu ordem pro canoeiro, numa só palavra, sem vexame. Atravessa. E o canoeiro obedeceu. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Cheguei os confins do rio do outro lado, longe, longe. Com que prazo se ia até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta, traiçoeira. O rio é cheio de baques, modos moles, de sussurros de desamparo. Apertei firme os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei da onça d'água, que se diz a ariranha. Né? Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando e fazendo a canoa virar de estudo. Não pensei em nada. Tive medo imediato. E tanta claridade do dia, e só o arrojo do rio naqueles estrapos, sabe? Do risco extenso de água de parte a parte. Alto rio, eu fechei os olhos. Mas eu tinha até ali me agarrado numa esperança. Eu tinha ouvido dizer que quando uma canoa vira, ela fica boiando. E é o bastante a gente se encostar nela, apoiar um dedo que seja, para ter a constância e não se afundar e até se sobressair no seco. Eu disse isso, mas o canoeiro me contradisse. Essa é uma das que afunda inteira, é canoa de peroba. Canoa de peroba de pau de óleo não sobre nada. E a tontura que me deu. O ódio que me quis. Tantas canoas boas no porto, canoas boas, boiantes, de cedro, pau de vinhático, e fomos escolher aquela. Antes fosse crime fabricar dessas de madeira burra, né? Mentira fosse. Mas devo ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto com fronte, um menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas. Dói responder, eu não sei nadar. O menino sorriu bonito e afiançou, eu também não sei. Sereno, sereno. Eu vi o rio, vi os olhos dele, produziu uma luz. Sabe? O que é que a gente sente quando tem medo? Ele indagou. Mas não estava remoqueando, não. Eu não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Costumo não, ele disse. Meu pai disse que não se deve ter. Meu pai é o homem mais valente deste mundo. Mesmo com a pouca idade que era a minha, eu percebi que o menino tirava aumento de sua coragem, me vendo todo borrado assim. Mas eu aguentei o aqui daquele olhar. E os olhos dele ficaram então mais bonitos. E ele pôs a mão na minha.
encostava e ficava fazendo parte maior da minha pele, no mais profundo. E dava às minhas carnes alguma coisa. Era uma mão clara, com os dedos delas macios, delicados. Você também é animoso, ele me disse. Ah, amanheci minha aurora. Mas agora minha vergonha era de outra qualidade. Ah, o canoeiro cantou feio uma moda de copla que essa gente barranqueira canta, sabe? O meu Rio de São Francisco, nesta maior turvação, vou te dar um gole d'água, mas pedir sua benção. Mas aí o desejado, arribamos na outra beira, a de lá. Ah,